é segredo para mais ninguém que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, atua praticamente como um estagiário do STF, talvez até um engraxate, né? Principalmente depois daquela matéria da CNN que denunciava uma suposta reunião entre ele, o Arthur Lira, e 4 ministros da casa. O cara virou um defensor intransigente do sistema eleitoral brasileiro e também do Supremo Tribunal Federal. Você não pode soprar, você não pode apitar, você não pode dar um peteleco em algum ministro ou na casa que lá está o Rodrigo Pacheco defendendo. E vejam só, chegou ao cúmulo de dar voz a essas narrativas de golpe eleitoral por parte do presidente Jair Bolsonaro. Não existe clima no Brasil hoje em dia para um golpe eleitoral. Insinuação de que esta narrativa absurda, bizarra da mídia tradicional tem um fundo de verdade. Por quê? Se ele fosse uma pessoa isonômica, ele diria: isto é um absurdo, isso não faz o menor sentido. O presidente Jair Bolsonaro nunca faria isso. Mas não, ele diz que não existe clima. Ele não descarta o desejo. Né? É aquilo. Virou engraxate. Virou engraxate. Aquela denúncia da CNN, eu fiz um vídeo aqui para vocês, diz que os ministros, né, exigiram que ele não permitisse que o STF fosse isolado, né, por parte do Legislativo. E desde então ele vem repetindo esse mantra, né? O STF não vai ficar isolado. Também, olha só, você tem que defender o sistema eleitoral porque foi através dele que você foi eleito. Ele praticamente repete as palavras. É constrangedor. E o presidente Jair Bolsonaro ficou calado durante muito tempo. Por quê? Primeiro, porque o presidente apoiou o Pacheco na época das eleições. Ele era o candidato que tentava impedir a eleição da Dilma ao Senado pelo estado de Minas Gerais. E naquele momento, todo mundo achava que o Pacheco era melhor que ela, né? Hoje em dia, eu sou obrigado a admitir que eu preferia que a Dilma tivesse ganhado. Pelo menos a gente estava rindo das bobagens que ela fala. E ela com certeza não teria poder nem influência para ocupar o cargo que hoje ocupa o Rodrigo Pacheco, uma pessoa que vem prejudicando o Brasil de maneira tremenda, né? Enfim, depois disso, quando o Pacheco lançou seu nome, sua candidatura à presidência da casa, o presidente também o apoiou. Não que fosse o melhor candidato, mas era o mais viável, é o que tinha mais chances de ganhar, né, essa disputa. E aí, para não ficar contra uma pessoa que estava praticamente eleita, o presidente acabou optando por apoiar a candidatura do Rodrigo Pacheco. Quieto ficou, diante de tantos devaneios do Rodrigo Pacheco, tanta falta de respeito ao Poder Executivo e tanta babação de ovo ao Judiciário. Mas, finalmente, o Jair Bolsonaro resolveu expor o que pensa a respeito do Pacheco em uma entrevista feita na última quarta-feira e divulgada no dia de ontem. Vamos ver esse trecho aí. Não vou negar que apoiei. Eu não esperava que ele fosse ser tão parcial como está sendo ultimamente. Não quero atrito com ele, mas uma parcialidade enorme. Eu vejo na mídia e ele diz que está protegendo o Supremo. Não é atribuição nossa proteger o outro poder, é tratar com dignidade e isenção, como propriamente diz a nossa Constituição. E o poder mais forte do momento da República é o Supremo. Pois é, pessoal, existem várias hipóteses, né, que explicariam esse comportamento do Pacheco. A primeira delas, e que talvez permeie as outras, é simplesmente a falta de caráter. É uma pessoa dissimulada, que finge ser o que não é. Na época do Teatro das Tesouras, né, quando o PSDB e PT fingiam que eram inimigos, né, que eram seres antagônicos, talvez ele passasse por direita, inclusive. Mas hoje em dia não dá mais, porque Jair Bolsonaro e Olavo de Carvalho desmascararam esse teatro. E aí, ele estava até outro dia aí propondo aliança, né, com o PT. Mas enfim, outra hipótese, né? Isso é só uma hipótese, não é acusação, tá, pessoal? Ele tem alguns processos, né, tramitando lá pelo STF e, ao que tudo indica, né, pelo menos é isso que os arquivos que a gente tem acesso, né, dizem, são ações bilionárias da época do desastre de Brumadinho. Ele que era um advogado muito bem sucedido antes de entrar no mundo da política. Eu não consigo entender uma pessoa que ganha tanto dinheiro com o direito abandonando isso para ganhar muito menos, né? Talvez sede de poder. E a terceira hipótese é justamente essa, a sede de poder. Uma pessoa ciente de que não tem capital político, não tem carisma, não tem capacidade de alcançar os objetivos irreais, né, que ele próprio criou na cabecinha dele, e tenta fazer isso através de meandros, de maneiras alternativas, como um verdadeiro puxa-saco, né?
enquanto ele podia puxar o saco do Bolsonaro para se beneficiar, vencendo as eleições e depois se tornando presidente da casa, ele o fez. A partir daquele momento, ele não precisava mais do Bolsonaro. Ele precisava daqueles que artificialmente governam o Brasil hoje em dia. E aí, ele se transforma no verdadeiro lambe-botas dos ministros, em uma atuação constrangedora. Eu acho que até os ministros do STF olham para o Pacheco e têm vergonha alheia, né? Finalmente, o presidente expôs isso. Ele tentava evitar, pessoal, porque o Pacheco, ocupando o cargo que ocupa, detém muito poder. Pode atrapalhar bastante o andamento do governo, né? O Arthur Lira mais, como presidente da Câmara, mas o Pacheco pode também, né? Então o Bolsonaro ficava evitando. Só que chega um momento que você percebe que evitar esse confronto não adianta nada para você, porque o cara não vai parar. Não vai parar mesmo. Pacheco não vai parar, vai continuar atrapalhando o governo e favorecendo o STF em uma luta que nem deveria existir. Vocês viram ali que o presidente disse: ele protege um poder que já é mais forte que os outros. Os três poderes, pessoal, não deveriam se distinguir, né, em poder, né, uma escala de poder. Deveriam, inclusive, operar em pontos diferentes, né, da administração. Mas não, eles acabam colidindo justamente por conta dessa invasão de competência que o Fux outro dia negou, né? E quando existe esse confronto, né, essa batida, esse conflito, você consegue medir qual dos poderes tem mais poder. E neste momento, artificialmente, o judiciário tem muito mais poder que os outros dois, que o legislativo e que o executivo. O legislativo aceita como um pet, né? Barriguinha para cima, balançando o rabo, como é o caso do bananão do Rodrigo Pacheco. O executivo luta contra isso, ele quer simplesmente que os poderes se separem, cada um cumpra a sua função. Ele não quer suplantar o poder judiciário. Nada disso. O judiciário tenta suplantar o poder executivo. E eu estava vendo um comentário muito especial, né, do Paulo Figueiredo, antes de gravar esse vídeo, em que ele fala uma coisa que é tão básica, mas tão básica, tão simples, mas que é capaz de abrir a cabeça até daquela pessoa mais cega, né? O que faz um juiz? Um juiz de direito comum, ele tem atuação política? Não. Ele recebe os casos e aplica a lei, né, de acordo com o que está escrito, né? Obviamente, existe um poder discricionário, né? Existe o entendimento do juiz diante daquela situação, mas ele não atua de maneira política. Você não vê político dando pitaco, influenciando pessoas, atuando politicamente. O cara é um juiz, ele julga, né? E é justamente esse o papel de um ministro do STF. E o Paulo Figueiredo conseguiu expor isso de uma maneira muito clara, muito simples, mas que ao mesmo tempo é até chocante, né? Quando você vê, por exemplo, o Luiz Roberto Barroso falando sobre política o tempo inteiro. Um cara que está lá para julgar, né? Então, pessoal, enquanto essa pessoa, né, esse elefante na sala chamado Rodrigo Pacheco, que deveria cumprir o seu papel institucional de fiscalizar essa atuação político-partidária por parte dos ministros do STF, fazendo vista grossa, fingindo que não é com ele, pior ainda, puxando o saco dessas pessoas que atuam de maneira político-partidária, o Brasil, infelizmente, não vai conseguir avançar. Mas diante desse áudio do presidente, dessa fala do presidente Jair Bolsonaro, a gente entende, né, que ele já está de saco cheio, não aguenta mais e, com toda certeza, quando ocorrer novamente nessa eleição, que é de 2 em 2 anos, para presidente do Senado, ele não deve apoiar o Rodrigo Pacheco, mesmo que a outra pessoa, né, que ele realmente queira apoiar, não tenha chance, né? Dependendo da temperatura da casa, das pessoas que serão eleitas nesse pleito para o Senado, a gente consiga criar um clima, né, que favoreça uma mudança de comando. Por enquanto, hoje, não haveria esse clima. Rodrigo Pacheco conseguiria, né, ser reconduzido à presidência da casa. Mas é muito confortante, é um grande alívio ver que o presidente saiu da concha, né, e está falando publicamente, abertamente, a respeito da sua insatisfação sobre a atuação desta pessoa lamentável, grotesca, triste, constrangedora chamada Rodrigo Pacheco. Eu espero sinceramente que o Brasil aprenda, compreenda que pessoas como Pacheco não podem fazer parte mais do cenário político brasileiro. Ele é uma pessoa que remete aos 20, 30 anos atrás,
aquele político, né, da velha política, de fala empolada, cheio de palavras bonitas, pontuação perfeita, voz impostada, mas que por dentro é vazio. Não tem nada, pelo menos nada que interesse ao povo, que interesse ao Brasil. Só que interessa a ele mesmo, né? Principalmente a graninha daqueles processos que estão lá nas gavetas do STF. Parabéns, presidente, por mais uma vez expressar o que nós, brasileiros, né, pensamos. Rodrigo Pacheco, você é triste. O seu destino é pior ainda. É a várzea. Forte abraço, a gente se vê por aí.